Gente, o nome da pregação de hoje é Jesus, mais que um mestre ou um curandeiro. Nossa continuação na série sobre Lucas. Lucas capítulo 6, verso 17. Vamos ler? Quando Jesus desceu com eles, Jesus parou num lugar plano, onde havia um grande número de seus discípulos e também grande multidão de moradores de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Eles tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Então, olhando para os discípulos, disse: Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Bem-aventurados sois vós que agora tendes fome, porque ficareis satisfeitos. Bem-aventurados sois vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da companhia deles, vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande. Pois os antepassados deles fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vós, que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis satisfeitos, porque passareis fome. Ai de vós, que agora estáis rindo, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos vos elogiarem, porque os antepassados deles fizeram o mesmo com os falsos profetas. Até aí. Eu já vou começar com o meu primeiro princípio aqui hoje. Jesus é muito mais do que um mestre. O que a gente tem aqui, na nossa narrativa de hoje, é que Lucas começa dizendo que multidões vinham até Jesus para serem curadas de suas enfermidades, e o texto bíblico também diz serem curadas de tormentos oriundos de demônios. Jesus então, diz o texto bíblico, de Jesus saía poder de Deus para curar essas pessoas. Se encerra essa parte e se inicia o que é chamado de Sermão da Montanha, que é o mesmo lá de Mateus capítulo 5 até capítulo 8. E aí Jesus começa a dar uma série de ensinamentos morais. E eu quero falar então sobre esses dois textos aqui hoje. Quero começar assim: Jesus é muito mais do que um mestre. Porque algumas pessoas pensam, alguns crentes pensam, que Jesus não é muito mais do que um filósofo. Alguns cristãos, de fato, sabem e confessam de maneira muito bonitinha e acertada que Jesus é Deus, que Jesus é o poder de Deus, mas na prática, eles acham mesmo que Jesus não passa de um mestre, e que a religião cristã é apenas a somatória de aprendizados sobre a moralidade, sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E não é isso. Não é isso. Paulo diz que o evangelho é poder de Deus. Aos Tessalonicenses ele diz: a minha palavra, o meu evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras, mas sobretudo em poder. Poder. E eu não encontro nenhuma passagem bíblica, nenhum princípio bíblico para dizer que hoje não sai mais poder de Jesus Cristo, que Ele não tem mais poder para curar, para libertar, para abençoar o seu povo, para livrar pessoas de tormentos demoníacos. Pense, por exemplo, num homem como Paulo, numa célula romana, em que ele sabe o dia da sua morte, porque uma coisa é morrer, outra coisa é saber o dia de sua morte. Paulo está esperando no corredor da morte para que sua cabeça seja arrancada. E, nesse contexto, aos filipenses, ele escreve: não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Ele está em paz, de cabeça erguida. Combati o bom combate, completei a carreira e aguardei a fé. O que explica esse homem, nesse contexto, no corredor da morte em paz? Poder de Deus. Porque ele diz que o único jeito de lidarmos com a ansiedade é por meio de uma intervenção sobrenatural de Deus. Não andem ansiosos, orem e a paz de Deus vai guardar seu coração. Não é que vocês vão fazer respiração diafragmática. Não é porque vocês vão apenas ter um pensamento que irá ajudá-los. Não é isso que ele diz. Ele diz que a paz de Deus procede de Deus. É um milagre, é poder de Deus para que não vivamos ansiosos no meio de um caos que é este mundo. Poder de Deus, e é por isso que ele está em paz. Aquilo ali é o poder de Deus sobre Paulo, é a intervenção sobrenatural de Deus sobre Paulo, é o milagre de Deus sobre Paulo. Paulo
está com um espinho na carne. É apenas uma linguagem figurada para retratar um sofrimento que ele tinha que era atroz, que era terrível. Paulo ora a Deus: Senhor, tire o espinho. Deus diz assim: não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder é visto na sua vida por meio dos sofrimentos. Poder. O evangelho é poder. É poder de Deus sobre nós. Atormentados por demônios. Me disseram que um pastor estava lendo um texto bíblico. Eu não lembro a passagem específica, mas aquela passagem bíblica em que um rapaz lunático, o texto o chama de lunático, estava assim por conta de demônio. Diz o texto bíblico que Jesus ora, dá uma voz de comando, e o rapaz é livre dos demônios e volta à sanidade. Um pastor, dizendo: não era demônio. Dando uma explicação psicológica para o texto, dizendo que era apenas um distúrbio mental. Veja o nível em que nos encontramos, meus queridos irmãos. Veja o nível. C.S. Lewis escreveu um grande livro, Cartas ao Meu Aprendiz, em que a narrativa, aquele que narra a história é Satanás. E Satanás diz assim: eu amo quando as pessoas me veem em todos os lugares, que tudo que acontece sou eu. Eu amo isso. Isso é um bom caminho para mim. Mas ele diz assim: mas eu também amo quando eles negam a minha existência. Eu amo quando eles negam a minha existência. Quando eles rejeitam que eu atuo na vida das pessoas. Você se lembra que a Bíblia declara que Saul estava deprimido por conta de demônio? Que psicólogos ateus duvidem disso sem problema. Mas que pastores não creiam que uma oração pode levantar a pessoa que está caída, que está deprimida. É de ficar chocado. Não creem mais, ignoram a atuação demoníaca sobre a vida das pessoas. Inúmeras pessoas estão completamente deprimidas e angustiadas, infelizes, atormentadas por espíritos malignos. Um dos eventos que são mais claros para mim disso aqui é um dia que nós estávamos na igreja, antes de começar o culto. Várias pessoas, a mulher do pastor Rafael estava lá no dia, a mulher do Tiago estava lá, não sei se tem mais alguém aqui que estava naquele dia. Uma senhora sentada, antes de começarmos o culto, uns 40 minutos antes, o pessoal ensaiando ali no louvor, a senhora sentada, uma moradora de rua, e ela com a cabeça baixa, eu falando com ela: senhora, tudo bem? Senhora, e ela não respondia. Falei: senhora, tudo bem? Ela olhou para mim, o zoinho já virou, ficou possessa. Eu a levei para a sala, orei por ela, expulsei o demônio dela. Pergunte para Paula, pergunte para a mulher do pastor Rafael, e para quem, eu não lembro mais quem estava lá. Acho que você estava, Júnior? O Júnior estava lá também. Nossa, Júnior, você está aqui faz tempo, hein? O Júnior estava lá. Assustador. A feição da mulher, quando ela entrou, era uma. Parecia que uma tonelada havia sido retirada daquela senhora. Tem um filme, O Senhor dos Anéis, em que um rei, ele está sendo oprimido por bruxas, por demônios. A face dele é totalmente fechada, ele é uma pessoa. Aí o mago vem e liberta o rei dos demônios. A face dele volta a ficar rosada. É real. A atuação demoníaca sobre as pessoas é real. Pessoas atormentadas, ansiosas, com medo, deprimidas por atuação de demônio. A Bíblia diz, foi Paulo quem falou. Ele diz: irmãos, não pude ir até vocês porque Satanás nos barrou o caminho. Eu sei que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre Satanás. Mas eu sei também que Paulo disse isso aqui, que ele estava indo para um lugar e Satanás barrou o caminho de Paulo. Deus, em sua soberania, permitiu isso. Mas aconteceu. Aconteceu. Poder de Deus. Não, demônios não saem com palavras mágicas.
Não, não, não. É com fé. É no poder de Deus. Poder de Deus. Foi o poder de Deus que levou minha esposa, que tinha um óculos dessa grossura aqui, ó, a ser curada. Era uma criança. Foi para o culto, o pastor orou, ela foi curada. Ainda bem, porque senão não ia casar com ela. Era muito feio o óculos. Eu vou. Ela não gosta, mas eu vou ver se um dia eu trago aqui a foto para vocês verem. Ela vai querer me matar, né? Porque ela já sumiu com essa foto. Poder de Deus. Poder de Deus. Um moço que está escravizado pelas drogas, ele precisa mesmo apenas de palavras? Não, ele precisa do poder de Deus. Uma pessoa que perdeu a esperança, que não tem mais força, ela precisa do poder de Deus. Um homem escravizado pelo medo, pela angústia, pela mágoa, precisa do poder de Deus. Eu não sei. Vocês crianças, vocês ainda não sabem o que é isso. Mas um dia vocês vão saber, meninos. Você sabe o que é um dia ficar com medo e ansioso, a ponto de o seu corpo sofrer? De você ter dores no seu corpo? Adultos, nós adultos, talvez já saibamos o que é isso. Nós sabemos e sabemos ao ponto de falar: eu não posso vencer isso por mim mesmo. Eu já passei isso várias vezes. Várias vezes. Algumas vezes por conta de processo, ficar com medo de ser preso, de angústias das mais variadas, e de me ajoelhar e falar: eu não dou conta disso. Eu não consigo. Isso aqui é maior do que eu. Eu preciso que o Senhor me revista do teu poder. Eu não tenho estrutura para isso. É o que Paulo fala aos Coríntios. Não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Paulo está dizendo, a natureza da tribulação foi tamanha, que a gente falou, não tem esperança para nós. Mas por que nós passamos por isso? Para poder experimentar o poder de ressurreição de Deus. Não interessa as mentiras que são ditas por aí. Não interessa os falsos milagres que são anunciados por aí. Não vamos curar, resolver as heresias dos falsos milagres com a heresia da incredulidade, com a heresia do materialismo. Jesus virou um filósofo agora? Ele é apenas um mestre na moral? Não, meus irmãos. Não. Sabe por quê? Nós não precisamos apenas de um filósofo que diz, isso aqui é o certo, isso aqui é o correto, isso aqui é assim, assado, e é isso que muitos pastores são. Apenas isso, um filósofo, apenas ensina sobre moralidade. Sabe por quê? Sabe por que o evangelho não é isso? Apenas? Porque eu e você estamos quebrados ali embaixo. Nós não precisamos apenas de um mapa. Nós precisamos de um Deus que nos tome no colo, que nos guie, que nos fortaleça. Porque somos fracos, pequenos, pecadores e miseráveis. Precisamos de uma intervenção sobrenatural sobre nós, todo santo dia. Vocês não podem, eu não posso, ninguém aqui pode amar sua esposa, ser paciente, vencer a ansiedade, vencer a depressão. Nenhum de nós, somos fracos em nós mesmos. Precisamos do poder de Deus sobre nós. E ele começa quando cremos. Cremos que Deus é poderoso para operar e agir nas nossas vidas, apesar de nossas fraquezas. Vocês creem? Segundo, Jesus é muito mais do que um curandeiro. Ele não é um curandeiro. Inúmeras pessoas que se aproximavam de Jesus, se aproximavam apenas para serem curadas, apenas para terem seus tormentos arrancados, apenas para terem a solução imediata de seus problemas. Dos 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou para agradecer. O texto bíblico fala que muitas pessoas vinham até Jesus porque viram o milagre dos pães apenas para comer. Mesmo assim, Jesus deu o pão. Algumas pessoas, muitas pessoas, de fato não estavam preocupadas com a verdade. Não queriam de fato seguir a Jesus Cristo, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. E aí a gente entra então aqui nessa segunda parte do sermão de hoje, em que Jesus começa o que a gente chama de sermão da montanha. E ele dá uma série
série de mandamentos, que é um chamado à virtude. A virtude é uma vida piedosa, uma vida que busca fazer o bem, que busca fazer o que é certo, o que é correto diante de Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Ele cura, ele opera milagres, e aí ele senta e começa a dizer: olha, vocês precisam ser justos, vocês precisam ser honestos, vocês precisam ser altruístas. Errais, disse Jesus aos fariseus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque parece que hoje, no meio evangélico, a gente tem que optar. A gente tem que optar. Ou a gente é do povo que crê no poder de Deus, ou a gente é do povo que lê muito a Bíblia, que estuda a Bíblia. Parece que a gente tem que escolher. É por isso que eu costumo dizer que eu desagrado gregos e troianos. Não estou nem aí, acabo muitas vezes até em qual que eu me enquadro, porque esse povo aqui lê, estuda com afinco a Escritura, mas parece que não crê muito nela. E também explicam muito bem a oração, mas não oram. Nossa, eles explicam muito bem, mas não oram. E nem creem no poder da oração. Não oram. Aquele outro ali ora muito, aquele povo ali ora demais. Mas detesta a Bíblia. Quando lê o texto só fala absurdo. Parece que a gente tem que escolher. Jesus vem e diz: não, vocês precisam conhecer a Escritura e o poder de Deus. O poder de Deus. Jesus é mais do que um mestre. Ele é Deus. O Espírito Santo é a graça de Deus, é o poder de Deus sobre nós. Mas ele é mais do que um curandeiro também. Ele não é alguém apenas que a gente vai lá, tem a nossa cura e volta para casa. Ele é Senhor de nossas vidas. E nós devemos viver uma vida íntegra. E é isso que Jesus está falando aqui. É sobre isso que ele está falando, e a gente chega no nosso terceiro princípio. No caminho da virtude, há uma cruz. Jesus começa dizendo o seguinte, ó: bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado significa macários, que significa feliz, bendito, abençoado. E ele diz assim, ó: feliz o pobre, feliz o que chora, feliz o que tem fome, feliz o perseguido. Olha, em qualquer cultura, e até na cultura judaica, quem era pobre, quem chorava, quem era perseguido, era maldito. Jesus parece que muda todo o pensamento vigente. Ele está chamando esse tipo de gente que para qualquer um era alguém amaldiçoado, ele está dizendo: bendito, bendito, bendito. O que isso quer dizer? Primeiro, que há uma bênção associada a um tipo de sofrimento. Que em alguns tipos, em um tipo de sofrimento, a graça de Deus se manifesta ali. Veja, por exemplo, 2 Coríntios. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. O sofrimento é uma coisa negativa, mas aqui Paulo está dizendo que Deus usa de maneira positiva. O sofrimento se manifesta a nosso favor. Filipenses 3. Paulo diz: para o conhecer, conhecer Jesus, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu sigo para Jesus o alvo. Busco conhecê-lo mais e mais. E meu objetivo é o quê? Conhecer o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Me tornar participante nos seus sofrimentos. Como pode alguém passar necessidade, estar sendo xingado e perseguido, e mesmo assim Jesus olhar e falar: esse aqui é bendito. Esse aqui é abençoado. Primeiro, porque em meio aos sofrimentos, nós ouvimos a Deus como em nenhum momento nós ouvimos. Nós percebemos as coisas de Deus como em nenhum outro momento percebemos. Nenhum outro momento. Jó, antes de sofrer, perder os filhos, perder meus bens, e ele era muito rico, ele era o homem mais rico de sua época, perder a saúde e a dignidade, porque todos diziam: tem pecado escondido aí, Jó. Seus 3 amigos da onça, ficavam dizendo: Jó, tem pecado aí, tem que ter. Ele perde tudo, até a dignidade. E ele diz assim: antes de passar por isso, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O sofrimento faz com que a nossa percepção se expanda. Em inúmeros momentos em que a angústia foi terrível, foi profunda, daquelas que eu falei: eu não vou aguentar.
Mas é nessa hora que você enxerga seus pecados como em nenhum outro momento. É nessa hora que Deus te quebranta. É nessa hora que Deus te leva ao amadurecimento. É nessa hora. É nessa hora que a gente se aproxima de Deus como em nenhum outro momento. Pense, por exemplo, num homem que atinge o ápice. Vai um jogador, ele ganha tudo. Ele é o máximo. Ele venceu, ele subjugou a todos. O mundo aplaude. Nessa hora, ele pode até fazer uma oração muito feliz a Deus. Mas difícil. Na maioria das vezes, essa oração não é tão sincera. Aí você pensa, esse cara está muito bem. É um cara abençoado. Agora pense nesse outro cenário aqui, ó. Um homem, isso aqui é uma história real. Eu não lembro se era um jogador, eu não lembro quem era. Mas o cara muito rico, está lá no seu jato. Seu filho começou a passar mal na viagem. E estava longe de um hospital. Estava aí no meio de algum oceano da vida aí. E o menino começou a passar mal. E nessa hora ele pensou, eu tenho dinheiro para levar o meu filho no melhor hospital do mundo, para os melhores médicos do mundo. E agora eu estou aqui e todo o meu dinheiro não vale nada. É insignificante. Veja isso. Um homem desse, aí você olha um cara desse, ajoelhado. O filho dele está lá no hospital. Esse era um homem poderoso, mas agora o filho dele enfermo, ele está ali, de joelhos, angustiado, deprimido. Aquele homem que dizia, eu faço, eu arrebento, veja o que eu conquistei, veja onde eu cheguei, eu sou o máximo. E talvez não verbalizava isso, mas lá no fundo da sua alma pensava, agora, esse cara está ali chorando, gemendo. Você pensa, esse é um cara maldito. Não é. Talvez esse aqui está muito mais perto de Deus do que aquele que está no trono. O quanto que os sofrimentos, as dificuldades são usadas por Deus para que oremos, para que o busquemos como nunca. Quarto, felizes os que sofrem por serem fiéis. Bendito o pobre, o faminto, o que chora e o que é perseguido. Na lei, pobreza, fome, sofrimento, perseguição era um símbolo clássico de alguém maldito. Em Deuteronômio 22, Deus disse que não haveria chuva, só pó e cinza, o céu seria de bronze. Não vai chover, obviamente não teria colheita, obviamente não teria comida, eles seriam pobres. Você lutará por um caminho, mas seus inimigos te perseguirão por 7. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser derrotados, outras nações vão subjugar vocês, outras nações. Vocês serão atormentados. Esse era um símbolo de maldição. Mas Jesus vem e pega tudo isso que parece ser uma maldição completa e chama de bênção. Jesus de modo algum está alterando a lei. Não, de modo algum. Deus não tem 2 leis, não há 2 deuses. Jesus não disse nada de diferente que o Antigo Testamento já não mostrou por meio, por exemplo, de Jó. Que Jó era fiel e sofreu. O que Jesus está mostrando aqui para a gente é o seguinte, que os sofrimentos oriundos do pecado são maldição. A pobreza oriunda do pecado é maldição. A perseguição oriunda do pecado é maldição. Mas a gente pode experimentar um tipo de pobreza, um tipo de choro, um tipo de perseguição que é resultado da nossa justiça. Que é resultado de nossa fidelidade a Deus. E esse tipo de sofrimento, esse tipo de pobreza, esse tipo de perseguição, esse tipo de lágrima, diz Jesus, é bendito. É bendita. É o que Pedro declara. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Por exemplo, Urias, marido de Betseba. Davi adultera com a mulher dele. Urias, está na guerra. Davi, ao receber a notícia de que a mulher está grávida, manda que Urias venha. Davi é o homem mais poderoso de seu país. Ele embebeda o rapaz, mas diz o texto que o homem bêbado era mais são do que Davi são. Davi diz, vá para casa, deite com a sua esposa, se alegre com ela.
O homem, meu Deus, dias sem ver a esposa. Você sabe, você que é casado, a situação. Dias sem ver a esposa. Sabe o que esse homem faz? Ele se senta à porta de sua casa e não entra, porque ele diz: não é digno que eu faça isso. Enquanto meus companheiros, meus compatriotas estão na batalha, não é correto que eu faça isso. E ainda expõe o absurdo de Davi de estar o seu país em guerra e ele está ali. Porque o texto bíblico declara que na época que os reis iam para a guerra, Davi não foi. Estava lá, acordou tarde. Diz o texto que por isso ele morreu. Por ele ser honesto e digno, ele foi perseguido. Ele morreu. Se ele simplesmente entrasse em casa, estaria vivo. É esse tipo de sofrimento que Jesus está dizendo. Esse aí é bendito. Esse é bendito. É aquele tipo de gente é aquele tipo de pobreza que a gente tem, oriunda de nossa justiça. Como, por exemplo, uma mulher que diz: não, estou disposto, vou mudar meu trabalho, vou trabalhar um pouco menos, ou vou fazer isso aqui, vou ajudar meu esposo, mas talvez de outra maneira. E tudo isso porque eu quero ficar mais com meu filho. Isso faz com que a renda caia. É um tipo de perda financeira que Jesus diz: isso aí é bênção. Isso é bênção. Oriunda também da honestidade. Você diz: não, isso eu não faço. Mas se você fizer, você vai ganhar dinheiro. Se você fizer, portas vão se abrir. Que fechem as portas. Fechem as portas. Vou ganhar menos. Não tem problema. Não tem problema. Esse tipo de pobreza, diz Jesus, é uma bênção. Esse tipo de perseguição, oriundo da sua honestidade. Porque você, vamos dar um exemplo. Você começa a se vestir melhor. Se você começar a se vestir melhor, você vai ser perseguido. Se você se vestir de maneira decente, você vai ser perseguido porque incomoda. Incomoda. Se você se tornar uma mãe de verdade, incomoda. Eles ficam incomodados. Aí eles começam a te perseguir. O quê? Você está deixando para trás isso para cuidar de menino de fralda? E que roupa é essa que você está usando agora? Perseguido na própria casa, na nossa família. Por crentes. É esse tipo de sofrimento que Jesus está dizendo: puxa, o sofrimento está sempre associado com maldição, não é? Mas esse tipo de sofrimento é uma bênção. Quando vocês sofrerem por isso, quando vocês ficarem tristes, porque estão sendo perseguidos por conta da fé de vocês, porque vocês são fiéis, porque vocês abandonaram o que este mundo valoriza. E aí, quando você abandona o que o mundo valoriza, é óbvio, o mundo fica em choque. Eles dizem: o quê? Você está louca? Você é doido? Você é louco? Aí Jesus diz: esse tipo de perseguição, esse tipo de sofrimento é uma bênção. Esse tipo de limitação financeira é uma bênção. Porque, via de regra, a pobreza estava associada à maldição. Deus disse várias vezes a Israel: se vocês pecarem, eu vou amaldiçoá-los. Vocês serão pobres, não haverá comida, não haverá chuva sobre vocês. Mas Jesus vem e diz: olha, mas tem um tipo de pobreza que reflete sim a justiça de vocês. E esse tipo de pobreza é uma bênção. Que é essa oriunda, não do fato de que vocês são desonestos, não do fato de que vocês são preguiçosos, que não trabalham corretamente. Não. Mas de que vocês são fiéis. Se isso acontecer, não se preocupem. Não se preocupem. Vocês é que são abençoados. Aquele cara, o fulano no carrão, ele não é bendito. Não é. Não inveje a prosperidade deles. Vocês é que são felizes. Vocês é que deitam na sua cama e dormem em paz. Enquanto eles, ela lá da carreira, olha a carreira dela, e ela está deprimida. Mas você não, você está feliz, realizada, Deus te abençoando. Aí você dorme naquele colchão horrível que você tem. Horrível, que dói as costas. E você dorme numa pedra. E ela naquele lá de 10 mil. Está infeliz, está angustiada. Porque é isso, Deus abençoa. Ele afofa a cama na hora da enfermidade. Ele te enche de senso de riqueza, que de fato você é. Porque em Cristo nós somos ricos. Paulo fala isso. Pobre, rico
pobre enriquecendo a muitos, pobre de dinheiro, mesmo assim enriquecendo a muitos, porque ele de fato era rico. Quem tem Cristo, quem tem a virtude, quem tem o caminho de Deus, esse de fato é rico. Quem tem a alegria, quem tem a paz, esse de fato é rico. Gente, eu já aconselhei, assim, as pessoas mais variado possível. E o cara lá, 70 mil reais por mês, e fala, não, eu mudei, eu saí de serviço para ganhar 10 mil. 10 mil é muito, mas para quem ganha 70? As pessoas, minha família não entendia, porque o meu trabalho virou um inferno, e eu não aguentava mais, perdi a paz. Como é que pode? Aí você fala assim, não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Se um dia você tiver a oportunidade de ganhar dinheiro assim, e o sofrimento for tamanho, você vai entender o que esse cara fez. Você vai entender. O quanto que, quando você perde a paz, é um negócio terrível. Mas o que a Bíblia diz é que Deus concede paz ao seu povo. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Eu vos dou a minha. Um dos nomes do Espírito Santo é Consolador. Consolador. O crente, ele tem isso. O crente, ele tem a paz verdadeira, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e diz ao Onipotente, meu Senhor, meu baluarte, minha força, minha rocha, minha esperança, esse, diz o texto, esse descansa. Esse descansa. Meu irmão, se você for honesto, mesmo que você ganhe pouco, por seguir a Jesus, não vai ter jeito não, você vai ser perseguido. Não tem como. Não tem como. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, disse Paulo. Todos. A Escritura declara isso. Foi Paulo? Pedro? A Escritura declara, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, não há exceção. Não há exceção. Seremos. E é ruim. É chato ser xingado. É uma hora cansa. No começo eu dava risada, mas tem dia que é chato. Tem dia que é chato. Quer dizer, agora tem dia que é chato, tem dia que eu já me acostumo, mas enfim. É chato. Agora eu acho que, no meu caso, por exemplo, eu acho que o seu caso é pior. Eu acho que é. Porque o meu é um monte de gente que eu nem me importo, eu não estou nem aí para eles, que me xinga, sabe? Mas às vezes quem te persegue é um parente. Então talvez o seu caso seja mais difícil de lidar do que o meu. Mais difícil. Porque uma coisa é um Zé Ruela que mora lá não sei na onde, me xingando eles inventam os nomes para mim, né? Marcelino, né? Meu sobrenome é Mocelin, né? Marcelino, Mucilon. Aí fazem memes. O pastor Mucilon. Eu rio, eu dou risada. O pastor Mussolini, Murcilon. Já até perdi a conta. E entro lá todo dia, eu entro lá no YouTube, tem alguém lá. Refutando o pastor Rodrigo. Todo dia, é a minha vida. Mas você, às vezes, é um parente. Eu rio dessas coisas, eu rio. Só dá um pouco de medo quando eu quero me ameaça de você me prender, né? Fora isso, eu dou risada. Você enfrenta, às vezes, a perseguição da família. Isso é que dói mesmo. O meu a gente dá risada. Nessas horas, lembrem-se, bem-aventurados os perseguidos por amor a mim. Um pai, a mãe, que vem e fala, nossa, mas é isso que você está fazendo agora com a sua vida? Quando você ouvir isso, lembre-se, felizes os perseguidos, por amor do meu nome. Quinto, já estamos indo para o fim da pregação. Quinto, malditos os que vivem para o dinheiro, para o prazer e a aceitação dos homens. E eu já acabei falando um pouco sobre isso já nos outros princípios aí. Veja o que ele diz, verso 24. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebeis vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis satisfeitos. E aí ele começa a dizer, olha, esse povo aí é rico, tem tudo e é maldito. É maldito. Esse povo é maldito. De forma alguma ele está dizendo que o dinheiro em si é uma maldição. Aqui, obviamente, Deus está tratando com aqueles ímpios. Por quê? Abraão foi rico, Salomão foi rico. A riqueza em si não está sendo condenada. Ele está condenando esses ricos, esses homens que colocaram a sua esperança no dinheiro.
Esses homens que, ao invés de servirem a Deus, estão servindo ao dinheiro. Esses homens que servem a si mesmos. Esses, diz Jesus, ainda que, aos olhos de todo mundo, eles sejam os mais abençoados, eles são malditos. Eles são malditos. Malditos. Primeiro, não tem a paz do Senhor. Não tem. Não tem. São desgraçados, como Isaías e Jeremias disseram. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Pode haver dinheiro, pode haver sucesso, pode haver um bom nome aos olhos do mundo, mas paz verdadeira não há. Paz verdadeira não há. Não há. Por isso, eles podem ter todas as bênçãos deste mundo, e mesmo assim, eles são amaldiçoados. Sexto e último princípio, o sofrimento do presente e a glória no futuro. Olha o contraste. Vocês que agora riem, amanhã vão chorar. Vocês que agora se fartam, amanhã vocês vão ter escassez. Vocês que agora são elogiados, vocês são enaltecidos, amanhã vocês terão algozes. Vocês terão aqueles que vão atormentar vocês. O que está acontecendo aqui é aquilo que a Escritura anuncia sempre. Os últimos serão os primeiros. Que neste mundo, na maioria das vezes, o povo de Deus não será recompensado pela sua justiça. Eclesiastes. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. E aqui rico, ele está pensando não em alguém que é rico de dinheiro, tá? Ele está falando do homem nobre, do homem virtuoso, cheio de fé. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé. O que ele está dizendo é, há uma inversão de valores. Os homens que mereciam ser honrados não estavam sendo. E os homens malignos estavam sendo recompensados, colocados nos melhores lugares. A gente não vê isso exatamente hoje no nosso país? Eu vi uma foto da liderança do nosso país. Falei, gente, formação de quadrilha ali, facinho. Fácil. 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 Umas coisas absurdas. Absurdas que a gente vê. Absurdas. Absurda. Vamos fazer empréstimo com uma galera que nunca pagou. Não é? A gente sabe, é fato, você não tem polêmica em relação a isso. Teve a Lava Jato, teve testemunho de empreiteiras dizendo: desviamos muito dinheiro através dessas operações internacionais, desses financiamentos internacionais. Os caras devolveram o dinheiro, os caras confessaram. Ministro do governo confessou. E aí, primeira atitude do governo: vamos fazer de novo. É assustador. É assustador. Em 2003, a Madonna, num show da MTV, protagonizou um beijo lésbico. Virou notícia no mundo inteiro. Ela foi aplaudida. Ela ganhou muito dinheiro. Antes disso, em 1984, ela cantou a música como uma virgem, enquanto ela dançava como se fosse uma garota de programa. O seu biógrafo disse que foi de propósito. Ele explicou assim, dizendo, essa noção de santa a palavra que ele usa é feia, vadia, santa e... eu não consigo nem pegar um outro adjetivo, um eufemismo aí, mas é a palavra que ele usou. Uma santa e uma pervertida, não tem diferença isso. Esse negócio de certo e errado, ela canta isso na música, se não me engano, não sei se é nessa, não, é outra música, a música Hollywood, ela canta. Eu estou cansado desse negócio de certo e errado. Eu estou cansado desse negócio de certo e errado. Ela dançou, ela cantou, como uma garota de programa. E o que aconteceu? Foi alçada ao estrelato. Foi enaltecida, foi elogiada. Todo mundo falou dela. Os últimos serão os primeiros. Vocês aqui, vocês conhecem, já ouviram falar de Nero? Quem aqui já ouviu falar de Nero? Quem já ouviu? Por favor, não, por favor, levante a mão. Todo mundo, quase todo mundo. Nero. Aquele maluco. Dizem que pôs fogo em Roma, alguns dizem que não. Mas enfim, não era uma boa pessoa, não. As histórias são terríveis. Todos vocês sabem quem foi Nero. Vocês sabem quem foi o seu João? O seu João. Não lembro do seu João. Morreu sob Nero. Foi trucidado. O seu João vocês não sabem.
Mas ele era um crente. Um marceneiro. Ninguém. Não, vocês não sabem. Vocês não sabem. Alexandre o Grande dominou o mundo ficou de joelhos diante dele. Vocês sabem. Vocês sabem que ele foi. Mas e a Dona Maria? Que teve uma vida justa e íntegra diante de Deus. Não, vocês não conhecem. Não. Ela foi jogada para escanteio. Vocês não sabem. Felizes os que têm fome hoje. Felizes os que, neste mundo, foram esquecidos, foram perseguidos por serem justos, que perderam dinheiro, que não foram recompensados à altura de sua grandeza. Felizes, porque aqui não é o nosso mundo. A nossa casa não é aqui. Aqui é um tabernáculo, é passageiro. É passageiro. A nossa recompensa é na eternidade. Por mais próspero que vocês possam vir a ser neste mundo, vocês podem morar numa mansão, a sua mansão será nada comparado com a glória de Deus reservada a seu povo. O crente, isso define como nunca, como nada um crente, como nenhuma outra coisa. Isso define o crente como nenhuma outra coisa. É essa fé, é essa certeza, essa convicção, esse coração voltado para a eternidade. Tudo ele faz pensando na eternidade. Ele sabe disso. Eu sou peregrino aqui, diz Paulo. Peregrino, estou de passagem. Não espero, mas não espero mesmo. O reconhecimento deste mundo, o aplauso deste mundo, de modo algum. De modo algum. O crente vive assim. O crente vive esperando o xingo. Cara, como ninguém está me xingando? Dizem que John Wesley foi pregar em um lugar, chegou numa cidade e estava muito calmo. Ele falou: o que está acontecendo? Eu não estou pregando o evangelho verdadeiro? Como que não ninguém me deu uma pedrada ainda? Diz que dá uma pedrada mesmo. Pedrada. É sério, gente. É sério. Essa é a vida. Eu fui pregar numa igreja em Minas, interior de Minas. O pastor dizendo, a questão de 10 anos, apedrejavam a igreja constantemente. Passavam lá e tacavam pedra na igreja. Pedra, literal. Era assim, gente. Sempre foi. Sempre os cristãos genuínos foram massacrados, xingados de tudo que é nome. Tudo que é nome. Sempre foi assim. Sempre. A igreja primitiva, ela era perseguida, falavam que eles eram assassinos de criança, pedófilos. Falavam que eles praticavam orgias. As coisas mais absurdas eram ditas sobre os cristãos. Paulo foi chamado de charlatão. Sempre foi, sempre será. Este mundo odeia Jesus Cristo. Também há de odiar aqueles que de fato o seguem. Portanto, se perderem dinheiro por conta da fidelidade a Jesus, não desanimem. Se portas se fecharem, não desanime. O Senhor é conosco. Se enfrentarmos esses sofrimentos oriundos de nossa fé, lembrem-se, o mundo vai dizer, esse é um símbolo de alguém maldito. Mas do céu Deus vai dizer, ali está alguém abençoado. Vocês creem? Vamos ficar de pé?